Boa tarde. Nosso estudo estará abordando as observações feitas pelo Honório nos estudos de Apocalipse 1:8, com as seguintes considerações dele. Então, quando Jesus fala no capítulo 5, versículo 16 de Mateus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, porque a luz é nossa, vejam bem, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Por enquanto a gente faz alguma coisa e fica olhando se alguém está olhando, que a gente está querendo sempre glorificar. Na hora que a gente notar que a gente quer se apagar para que vejam a luz do Criador, nós já estamos dando passos acertados, porque nós estamos começando a sentir que a grandeza de cada qual reside na sua capacidade de apequenar-se. Então não tem como evoluir sem humildade. A gente acha que é difícil ser humilde, mas sem ela não tem progresso, tem pseudo-progresso. Alguém da plateia perguntou: dentro desta mesma linha, Jesus manda amar ao próximo como a nós mesmos, e devemos para isso renunciar a nós mesmos. Explica isso. Vamos analisar. Para poder compreender, eu vou tentar explicar, não é muito fácil. Para poder penetrar com sabedoria nos escaninhos do amor, nós temos que passar pelo piso da justiça. O próprio Emmanuel define isso, que a primeira revelação na fisionomia da justiça é a fonte máter da revelação, ou então o alicerce desse edifício. No plano da justiça, nem sempre nós estamos querendo fazer justiça com o outro. Nós estamos querendo salvar a nossa pele na engrenagem. Isso é que acontece. Vamos observar isso porque isso é importante, quer dizer, nós estamos trabalhando a nossa personalidade. Até nos momentos de fazer alguma coisa, ainda debaixo da sombra do nosso egoísmo, nós costumamos querer fazer alguma coisa de bom porque nós estamos muito ligados a nós. Eu assino lista de Natal, faço uma coisa, dou uma coisa para o outro, pensando no céu que vai me ser assegurado. Então há um mercantilismo nesse início aí. Então o que acontece? Nós temos uma capacidade muito grande de saber o que é bom. Nós já sabemos muito. Então, se nós resolvermos fazer ao próximo aquilo que nós sabemos que nos agrada, ninguém vai segurar a gente. A gente vai ser um verdadeiro baluarte do amor, porque a dificuldade está nessa reversão. O Honório comenta aqui, nesse ponto do estudo, a nossa necessidade de fazer transparecer para o outro a provável doação que fazemos. É um anseio de reconhecimento próprio diante do olhar do outro, de valorização de qualificações pessoais. Essa preocupação em nos destacarmos como virtuosos pode estar expressando uma profunda constatação a si mesmo da pequenez e insignificância que carregamos. E se nós formos avaliar com sinceridade, não passamos de criaturas incipientes em assuntos de conquistas efetivas. Seria mais razoável vermos que muito pouco detemos de virtudes, e não mais nos interessaria expor no meio nossas boas ações. Seriam despretensiosas, naturais. Chico dizia ser um cisco
revelando o olhar sobre si genuíno, esquivando a qualquer autopromoção, pois sabia dos grandes empreendimentos que o aguardavam no tempo, para maiores conquistas, embora nós lhe reconheçamos um coração extremamente generoso e livre de escravização. Então, quem reconhece que é um aprendiz inicial no processo e ainda carrega complicações inúmeras quando promove algo bom, percebe que o empreendimento é benéfico, mas não faz alusão do fato, por entender que são projeções virtuosas que lhe guindarão de fato a uma conquista no tempo por fixação. É apenas um esboço e não uma representação fiel. E muito terá que vencer em si mesmo. A humildade passa a ser perseguida pelo educando, por entender que, sem mirar a própria incipiência, podemos criar um verdadeiro precipício de insensatez e empecilhos que poderão ser a nossa derrocada moral para muitos séculos. Acompanhamos na obra Renúncia, de autoria de Emmanuel, que o pequeno grupo de Ávila chegara em Paris como local de origem materna e em que deveriam morar doravante e em breves dias. Alcione se viu com os encargos de responsabilidades aumentados, já que a enfermidade dos pés de sua mãe havia inesperadamente recrudescido, e o padre Damiano, a quem tinha por pai espiritual, também adquirira uma enfermidade dos pulmões. Alcione, após realizar os encargos domésticos, ia de um bairro a outro para atender aos 2 enfermos estimados. Em casa tomava as lições do irmão adotivo, praticava o francês com Luísa, a nova acompanhante para o auxílio à sua mãe e ao lar, e vendo que os recursos modestos que trouxera de Ávila estavam acabando, atendeu às instruções de sua mãe e se dispôs a buscar um trabalho de costura junto às antigas conhecidas da Madalena, nos tempos da juventude. Em conversa com padre Amâncio, que abriu sua casa e companhia para padre Damiano, Alcione solicitou que a recomendasse para algum trabalho a alguma conhecida. Costurava, bordava, ensinava música e talvez conseguisse alguma colocação numa oficina ou em casa de famílias abastadas. Daí a 2 dias, ela foi estar com Madame Paulette, que, não gostando do seu porte nobre e de sua brandura, lhe negou a possibilidade de trabalho. Alcione perguntou da razão da negativa do trabalho, e a senhora declarou que as dificuldades da pronúncia não satisfazia as exigências da freguesia. Alcione ainda considerou que poderia costurar sem empecilhos e, com o tempo, poderia melhorar com referência à linguagem. Alcione reconheceu com humildade a sua inabilidade temporária com a nova língua, mas insistiu e apelou pela bondade dela, ante a necessidade que tinha com relação ao trabalho, pois sua mãe estava gravemente enferma e todos os encargos do lar estavam sob a sua pessoa. E ainda considerou com sincera simplicidade: quem sabe a senhora terá outros serviços que me possa ocupar honestamente em sua casa? E com certa ironia a senhora respondeu:
Infelizmente não estou em condições de atendê-la. Mas, minha menina, não será só a costura que poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris com menores esforços. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Honório prossegue nas orientações. Então Jesus no Evangelho colocou o sede perfeito como perfeito é o Pai. E o Evangelho apresenta no Velho Testamento uma extensão no primeiro mandamento e o próximo como a si mesmo. Então significa o quê? Se nós trabalharmos no parâmetro do amor, do trabalho, da realização com base naquilo que a gente sabe que é bom para nós e que o Lao Tse, o Confúcio alimentaram, não fazer aos outros o que não queirais que vos façam. Usando essa lei áurea no negativo, viria Jesus aproveitá-la, transformando no sentido positivo. Fazer aos outros o que você quer que os outros façam a você. Então nós observamos que nós ainda somos um parâmetro da ideia da felicidade. E nesse processo, nós notamos que o próprio cultivo do egoísmo, o cultivo do personalismo, o cultivo da vaidade, da presunção, da cobiça, são padrões que ainda representam as linhas que nós elegemos como sendo boa para nos dar reconforto interior e segurança. Tanto que nós de vez em quando repetimos e vamos fazer novamente a questão 907 do Livro dos Espíritos. São substancialmente mal os princípios, vamos dizer, que sustenta ou dos quais surgem as paixões? E a resposta? Não. Eles não são substancialmente mal. A paixão reside no excesso que se acresce à vontade. Então, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a cobiça são padrões positivos no parâmetro que não entra no excesso. Nós sempre dizemos isso. Nós estamos nos vestindo, tentando melhorar aqui esse botão que está no lugar, que nós estamos cultivando uma vaidade que, de algum modo, cria um ambiente mais harmônico, mais feliz, mais agradável, concordam? Agora, se eu, para sair de casa, fico 1 hora no espelho e ainda saio meio insatisfeito, sinal que eu estou envolvido na vaidade. Não é assim que acontece? A nossa presença aqui, ela se embasa de princípio no seguinte componente: inconformação. Inconformação é uma dificuldade imensa. Nós falamos aqui, é duro viver com uma pessoa inconformada. Segundo Honório, secundado pelas orientações do Livro dos Espíritos, os excessos são prejudiciais em nossa romagem terrena. Originam as más paixões, que nos submetem a longos períodos de sofrimento e desajustes emocionais nas existências. E a via para a nossa reapropriação do equilíbrio e bem-estar psíquico e espiritual foi-nos apresentada por Jesus no Amai-vos uns aos outros. O fazer a princípio é quase mecânico e saturado de imaginárias impressões grandiosas de nós mesmos. Mas no tempo, vamos percebendo que pouco fazemos de mudanças reais, já que o cortejo de misérias morais continua nos acompanhando intrinsecamente.
e passamos a refletir que é preciso sentir e vibrar nessas manifestações de auxílio de forma mais contundente, sem necessidade de provocar o aplauso e a admiração alheia. Como afirmou Emmanuel, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? E a humildade, que passa a ser um escudo contra a posição enquistante no orgulho e vaidade, que devemos cultivar na nova trajetória de ajuste consciencial e reformulação do caráter, tem o condão de nos abster da inconformação, subproduto da prepotência já exagerada, um dos mais danosos sentimentos inapropriados que poderá nos levar a grandes perdas. Ao chegar em casa, após atravessar o burburinho das ruas em graves cogitações, Alcione pôde compreender que Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Alcione compreendia a inutilidade de se entregar em lamentações estéreis. Deus não lhe teria concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Seu coração, de acordo com as anotações de Emmanuel, detinha o depósito sagrado, a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento a acalmou. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim, como Mestre amado, presente na vida do discípulo entre sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Ao adentrar a casa, em profundas meditações, sua mãe lhe perguntou sobre as esperanças do trabalho. E a filha, com o cuidado de não demonstrar realidade amarga, lhe garantiu que em poucos dias a oficina lhe chamaria para desempenhar o ofício. E quando a mãe se referiu às impressões dela sobre Paulette, esta respondeu que pouco conversaram, mas que ainda assim lhe pareceu pessoa estimável e digna. A humildade nos pede cautela e tolerância, e uma imensa dose de compaixão para com os fragilizados na dor e na ignorância.